Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe e esse é o canal Chico Xavier, Vida e Obra. Esse é um bloco curtinho, mais curto, em que eu falarei sobre, assim, nem tudo foi flores, né, gente? Nem tudo foi fácil. Aliás, se tem uma vida que foi difícil, é a vida do Chico. Aliás, né, gente? Tem uma frase de um escritor francês que fala isso, né? Que Deus coloca, né, as vidas mais difíceis daqueles filhos que ele espera muitas coisas, né? Os problemas mais difíceis também vão para pessoas que... eu li uma vez, se Jesus não mandar os casos mais difíceis para os amigos dele vai mandar para quem, né? Então você tem que... É isso, né? Quanto mais você cresce em conhecimento, em bondade, mais você vai ter desafios, porque vida é isso, né? Vida é movimento, é trabalho, é aprendizado constante. Mas eu dizia isso, que nem tudo foi fácil. Em 1944, quer dizer, meados do século passado, o Chico foi processado. Não só o Chico e a FEB, a Federação Espírita Brasileira, eles foram processados, João, pela viúva e pelos filhos de Humberto de Campos. Quem era Humberto de Campos? Era um escritor consagrado da época, da ABL, inclusive, da Academia Brasileira de Letras, escrevia crônicas que eram muito lidas no Brasil de então, e inclusive ele fez, quando em vida, escreveu sobre o Chico, inclusive, e tal. Mas, pois bem, ele faleceu e pouco tempo depois do falecimento apareceram obras psicografadas. Chico passou a psicografar obras que teriam sido escritas por ele, né? Pois bem, já havia 5 obras em 44, na época do processo, 5 obras já publicadas, psicografadas pelo Chico, escritas por Humberto de Campos, e algumas delas já estavam na terceira edição. Aí a viúva do escritor e os filhos processaram Chico e a FEB. E assim, o argumento, sabe, era de uma lógica irreparável. Dizia assim, ó, de duas, uma. Ou as obras são falsas e Chico vai ter que pagar uma indenização pela falsidade, por usar o nome de outrem, né? E até além do processo civil, também um processo criminal, talvez até. Esse era um caminho, né? Ou a obra é falsa e cabe indenização, ou as obras são verdadeiras e, nesse caso, eles teriam que pagar direitos autorais para os herdeiros. Né? Sinuca de bico danado. Duas, uma, né? Isso foi muito interessante. O Chico, pessoal, ficou muito preocupado, ficou apavorado, na verdade, com o processo. Ele perguntou para... Consta que ele perguntou para Emmanuel: Emmanuel, eu vou ser preso aqui, Pedro Leopoldo, né? Ou no Rio? Se for aqui é menos pior, porque eu sou mais conhecido, mas no Rio eu não conheço ninguém e tal. E o Emmanuel só se divertia, dizia: meu filho, você é planta fraca para suportar as ventanias. Você tem que lutar muito ainda. Você tem que lutar muito ainda para um dia merecer ser preso e morrer pelo Cristo. Você tem que lutar muito para um dia merecer ser preso e morrer pelo Cristo. O curioso, gente, é que a mãe do Humberto de Campos, do escritor morto, ficou do lado do Chico. A mãe do Humberto de Campos ficou do lado do Chico. Ela disse, eu li emocionada, o livro um deles chamava Crônicas de Além-Túmulo, ela disse, olha, reconheci meu filho no livro, reconheci o estilo do meu filho no livro, reconheci as ideias do meu filho no livro,
E ela disse assim, ó, se esses intelectuais aí, ela até usou uma expressão irônica, esses intelectuais patriotas brasileiros reconhecerem que o livro não é do Humberto, não é do meu filho, não é do Humberto, mas é do Chico, esses mesmos intelectuais fariam um ato de justiça se, é, se aceitassem Francisco Cândido Xavier na Academia Brasileira de Letras. Ela veio com essa tirada, foi muito interessante. E não só ela, sabe, gente? Houve, por exemplo, um crítico literário, perdão, Raimundo de Magalhães, inclusive também da Academia Brasileira de Letras da época, ele disse, olha, se esse sujeito, se esse Chico Xavier, ele é um embusteiro, um trapaceiro, né? Ele usou a expressão embusteiro. Se é um embusteiro de muito talento. É um embusteiro de muito talento. Porque para um homem que fez apenas o curso primário, a riqueza vocabular de ideias dele é surpreendente, ele disse, sabe? Interessante, gente. E não só, para concluir esses exemplos, o historiador Garcia Júnior, ele depois de ler vários livros psicografados por Chico, ele diz, olha, se esse rapaz for capaz de criar esses textos que ele cria, ele não devia estar trabalhando lá na fazenda como modesto funcionário, não. Ele devia vir para o Rio de Janeiro, né? E ele poderia se orgulhar de ser um dos maiores escritores do país, né? Um dos maiores escritores do país. Percebem, gente, que interessante foram essas repercussões, embora sempre houvesse, como eu disse antes, também muita crítica muito ácida, muita ironia, sempre houve, né, gente? Chico abriu o caminho nesse como em vários outros campos, né? Hoje é muito mais fácil se dizer espírita, falar que a morte não existe, falar dessa intercomunicação entre os dois planos. São coisas para as quais o caminho está muito mais aberto, mas obviamente não era assim, né, há 100 anos atrás, há 80 anos atrás. Embora eu acho que à medida que agora, nesse século, nós nos aproximaremos cada vez mais disso, sabe, gente? Eu acho que vai haver, olha que interessante, é uma opinião minha, a partir do que eu leio também sobre Chico e sobre o que ele escreveu, haverá nesse século cada vez mais uma aproximação entre ciência e espiritualidade. Deixarão de ser coisas tão conflitantes. Pelo contrário, eu acho que muitos dos passos que a espiritualidade dará neste século XXI virá da ciência. Virá de confirmações da ciência, novas descobertas, novos estados da matéria, novas descobertas no espaço. Aliás, gente, a física de hoje, a física fala física tradicional, a física dura, por assim dizer, né? É uma coisa que se aproxima profundamente dos conhecimentos filosóficos e espiritualistas mais profundos. Eu recomendo um livro de um grande físico americano chamado Universo Elegante. O Universo Elegante. Eu já li esse livro umas 6, 7 vezes. Tinha um exemplar todo riscado a lápis. Eu adoro fazer anotações a lápis nos meus livros. Eu depois perdi esse, comprei outro, também rabisquei todo. Dei de presente para umas 4 pessoas, ninguém me deu nenhum retorno. Não é um livro fácil de ler, mas é um livro interessantíssimo. Fala também sobre a teoria das cordas, sobre que é um dos campos de investigação teórica, da física teórica atual. Mas, enfim, o assunto não é esse, eu estou fugindo um pouquinho do assunto, tá? Eu anotei aqui, gente, o tópico aqui qual é? Esse processo movido pela viúva de Humberto de Campos e pelos seus filhos contra Chico e contra a Febe. Felipe, qual foi a conclusão? Eles perderam. Os autores perderam. O juiz decidiu, em resumo aqui, ó, abre aspas, o que a nossa legislação
protege como propriedade intelectual, mesmo certo tempo após a morte, são as obras produzidas pelo falecido durante a vida. O juiz tem uma saída muito inteligente até, para não enfrentar isso. Falou, olha, são as obras que o falecido produziu durante a vida, isso é o direito autoral que se transmite aos herdeiros por um tempo, antes de cair, claro, no domínio público, né? Depois de um tempo, as obras, músicas, obras de arte, elas caem no domínio público. Machado de Assis, por exemplo. Todo mundo, qualquer editora hoje pode editar uma obra de Machado de Assis sem pagar nada a ninguém, porque é uma obra que está no domínio público. Mas isso não é a questão aqui, tá? E essa sentença foi confirmada no tribunal. Então, o Chico não foi condenado, a FEB não foi condenada, tá, gente? É interessante, né, pessoal? O próprio direito, se me permitem um parêntese aqui, o próprio direito é construção cultural. Eu sempre falo isso, né? O direito não é a letra da lei. A letra da lei é só o ponto de partida da atividade do intérprete, da atividade hermenêutica. Tanto é assim que nós podemos achar, por exemplo, na história do direito, de qualquer ramo do direito, vários assim exemplos em que a lei, a letra da lei, sabe, na sua literalidade, não mudou. Mas a interpretação que ela se deu mudou muito, mudou enormemente. Uma matéria que eu gosto, só para fechar esse parênteses, eu digo que as grandes revoluções, por exemplo, na responsabilidade civil, que é o dever de indenizar, por exemplo, se eu com culpa bato no carro, na moto do meu amigo João, eu vou ter que indenizar os danos que eu causei a João. Então, os grandes avanços dessa matéria na história da humanidade não vieram da lei, não vieram do legislador, não, vieram da interpretação, vieram da escrita dos autores. Quer dizer, como diz o grande escritor francês Marcel Proust, né, a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em ir para cenários novos, não necessariamente consiste em ir para cenários novos, mas sim em ter olhos novos, ter um novo olhar para as coisas. Isso é interessante, né, gente? Mas fechar esse parênteses que não vem ao caso. Então é isso, esse foi o processo que Chico sofreu, que o angustiou muito na época. O bonito é que 33 anos depois, um dos filhos do Humberto, que processou Chico, se encontrou com Chico, deu um abraço muito forte nele e chorou muito. Né? Chorou muito e disse, ele confessou, esse filho de Humberto, que teve vontade de dizer para Chico, meu Deus, veja que homem maravilhoso que existe na Terra. Veja que homem maravilhoso que existe na Terra. Porque é isso, né, gente? Aqui eu concluo, tá? Isso é que é bacana, né? Já perceberam isso? Que, assim, na presença de uma grande pessoa, de um grande espírito, nós temos a vontade de ser melhores, né? Eu vi uma frase um dia desse, será que se Jesus caminhasse ao seu lado, você teria as mesmas atitudes que você tem? Né? Porque, na verdade, gente, acho eu que tudo que a gente faz fica registrado, tá? E só existe crime impune na justiça dos homens, não na de Deus. Mas isso é assunto para outro bloco. Eu só quero dizer isso, que o exemplo diz muito. O exemplo é o que diz mais. E a vida de Chico, não só as obras, porque escrever é fácil às vezes, eu posso escrever e posso fazer o contrário, né? Mas a vida de Chico foi um exemplo. É tipo um sol, né? O sol aqui. Quanto mais o sol se eleva, mais os seus raios atingem um número maior de pessoas, né? Isso acontece também na evolução das pessoas, dos espíritos, seja aqui, seja depois da morte.
Eu agradeço a companhia, a paciência de quem me acompanhou até aqui e espero você no próximo encontro desse canal. Muito obrigado.